Tá começando agora no canal ou no podcast, dependendo de onde você estiver acessando, uma série especial que eu vou fazer. Eu vou destrinchar casos reais, histórias verdadeiras de mulheres que querem entender mais sobre relacionamento, comportamento social e eu vou quebrar o código dos homens para elas. Então, me acompanha nessa série especial, tanto no canal quanto no podcast. Deixa eu me apresentar. Se você não me conhece, eu sou Ítalo Ventura, especialista em relacionamentos e comportamentos sociais, e eu tô quebrando o código dos homens para essas mulheres terem e viverem um relacionamento de alto valor. Parar de ser enrolada, parar de ficar dando murro em ponta de faca. E uma coisa especial e mandatória que você vai ver quando eu começar a ler essas histórias, colocando essas mulheres como protagonista. Se não tá rolando, não tá fluindo, eu vou interromper, eu vou falar, cara, para de sair com esse cara. Muitas vezes você vai me ver colocando elas no detox, ou melhor, colocando esse cara no detox, no limbo. Então me acompanha que vai ser uma série muito, muito especial e densa. Vai ser uma verdadeira consultoria, como se fosse uma consultoria 1 a 1. E por ser histórias reais, uma coisa eu preciso deixar claro com vocês. As minhas alunas autorizaram eu estar passando essas histórias, só que mesmo assim existe um termo de confidencialidade. Isso é, eu vou mudar nomes, eu vou mudar algumas situações, eu vou mudar cidades, vou mudar o nome dela e dos envolvidos. E o meu intuito aqui é que vocês aprendam sem ter que errar. Porque quando você erra numa situação que envolve o coração, numa situação amorosa, a dor pode ser muito forte. E pra gente se levantar, nossa, às vezes demora para levantar. Então o que eu quero aqui com o intuito é que a gente crie essa consciência, esse entendimento sobre relacionamento, colocando sempre você como protagonista, isso é inegociável, e que a gente ganhe inteligência, né? Ou seja, você não vai precisar errar para saber o que fazer. Se você se identificar com essa história, meu Deus, esse podcast, esse vídeo, essa série especial é para você com essas histórias, né? Agora, se você não se identificar e achar que é muito distante, cuidado, calce as sandálias da humildade, porque um dia, por mais que você diga que não, isso pode acontecer com você. Nessa minha trajetória, eu já ouvi muitas mulheres falando assim, nossa, eu não admito traição, por exemplo. Eu nunca vou admitir uma traição, ser traída. E eu já vi essa mesma mulher perdoando uma traição. Ou seja, nunca diga nunca e nunca ache que vai acontecer com você. Agora, se você entender tudo que eu passar aqui, você vai talvez se blindar dessas coisas que podem acontecer. E esse é meu intuito, é trazer conhecimento, educação afetiva e que você se blinde para não ter que se machucar. Vamos usar as histórias dessas maves, mulheres de alto valor, para te ajudar, beleza? Esse é o grande intuito. Bom, eu vou começar aqui lendo um caso e eu vou destrinchar, eu vou comentar esse caso. Então vamos lá. Começa assim, ó. Ítalo, eu fui casada durante 25 anos. Foram 3 anos de namoro e noivado. Quando começamos a namorar, ele fumava maconha. Polêmico, né? Já começamos aqui. Tô com a minha equipe aqui, vocês ouvirem uns risos, tem toda uma produção aqui por trás. Inclusive, eu dei carta branca para eles, se tiver uma dúvida, comentarem, porque a dúvida que podem estar passando na cabeça deles pode ser a dúvida, sua dúvida também, tá? Então vamos lá, o cara era usuário de maconha, já começamos polêmicos, né? Tem pavor a drogas. Então vamos lá. Após anos de casados, começou a ficar agressivo, dilapidar bens da família. Acho que ela quis dizer roubar bens da família. Mas vamos lá, eu nem vou avançar aqui. Tem uma coisa muito importante para falar. Eu nem vou avançar, a gente precisa expandir isso daqui, tá? Bom, ela conheceu um cara que feria um valor muito forte para ela. Não tô falando que é certo ou errado ser usuário de droga, fumar maconha ou não, é a sua escolha, tá? Agora o que eu quero te dizer é o seguinte, que existem valores aqui que foram quebrados, concessões que foram dadas. Isso é, para ela é insustentável um cara usar droga, ou o cara, sei lá, às vezes é insustentável fumar, por exemplo, ou beber bebida alcoólica. Só que aí, beleza, você passa em cima desse valor seu e abre mão dele em prol da outra pessoa. Você já começou o relacionamento errado. Você acha que a tendência daqui 10, 5, 20, 50 anos é melhorar ou piorar? É piorar. Ninguém muda por você. E outra, nem queira mudar ou nem entre no relacionamento com a esperança de querer mudar uma pessoa. Eu me lembro de uma aluna minha, que a gente tem uma comunidade fechada, ela comentou assim, Ítalo, conheci um cara incrível, maravilhoso, só que ele fuma e a gente vai ter o nosso primeiro encontro oficial. Como que eu falo pra ele que
para ele parar de fumar? Ela falou assim, como que eu falo para ele parar de fumar? Bom, minha resposta foi o seguinte, cara, não queira, você chegou agora, você já quer mudar o hábito do cara. Eu não estou dizendo que é certo ou errado, mas você já está querendo mudar o hábito, uma história de vida do cara. E, bom, se o cara gosta de fumar, você acabou de chegar na brincadeira. Você acha que ele é aquela parada, ou eu ou o cigarro, vou sentir falta, vou sentir saudades dela. É óbvio que o cara vai optar o que ele já está acostumado a fazer. É a mesma coisa você querer, logo de cara, o seu amigo isso, sua família aquilo. Você não vai mudar os amigos dele nem a família dele, principalmente se você chegou agora. Então, se você é ligada na parada, o que você tem que fazer? O melhor dos mundos é, para mim é importante que a pessoa não use droga, que a pessoa não fume, você nem começa a brincar, você nem desce pro play. Porque se você entra com a esperança de mudar o cara, ou se você entra com a esperança de impor, comigo não funciona assim, não vai rolar. Não vai rolar. Você pode, claro, criar com regras, né? Olha, eu não gosto, mas eu tolero. Então, quando tiver comigo, sei lá, chupa uma house, ou na minha frente, eu não quero ver você fazendo isso. Mas isso é uma pessoa que tolera. Agora, uma pessoa que não suporta, que é inegociável, não seja negociável. Não abra concessões, porque lá na frente vai piorar. E lá na frente, depois que passar esse estado de paixão, que tem de durar até 2 anos, e o cara não mudar, e o cara se manter, aquilo vai se tornar uma grande pedra no seu sapato. Vai ser como se você estivesse calçando para sempre, ou durante anos, um sapato que te dá bolha, te machuca e dilacera o seu pé. E o que eu falo para as minhas alunas é o seguinte, quando um sapato não serve, um sapato te machuca, você não troca de pé, você vai trocar de sapato. Então, meu conselho é nem entra. Mas vamos lá, vamos ver o que aconteceu. Eles se casaram, né? Bom, como era de se esperar, nós nos separamos. Claro, essa ideia de os opostos se atraem não rola, não vai sustentar, vocês não são compatíveis. No fim das contas, a paixão vai acabar. No fim das contas, aquela questão química, só o sexo vai diminuir. É normal da natureza, tem sua vida, ele tem a vida dele e vai diminuir. Então o que vai ficar? A compatibilidade. Então se você está abrindo concessão logo no começo, como é que vai ser daqui 50 anos? Não vai rolar. A pessoa vai mudar porque ela sofreu uma dor grande. Por exemplo, olha... só um detalhe. Para isso, vocês precisam ter conexão longa, emocional. Porque se eu te conheço tem 1 mês e eu falo para você parar de fumar cigarro, eu não vou parar de fumar cigarro. Agora, se eu te conheço há 10 anos e falo, olha, isso não dá para mim, eu vou embora. Aí a pessoa pode mudar. Porque você mudou você. Você não pode falar, para de fumar, para de fumar. Não é que você não pode falar, não vai funcionar muito bem. A única pessoa, já dizia, sei lá, Platão, Einstein, esses caras inteligentes, a gente só pode mudar a gente mesmo. Então, o que você pode fazer sobre você, que é onde você tem controle? Cara, isso não é o que eu acredito, não é o que eu gosto, eu vou embora. Você mudou a você. E aí, quando você muda, você decide seguir, não blefar. Entenda a diferença de seguir e blefar, tá? Então, quando você decide seguir, o que acontece? Vai causar uma movimentação aí planetária, tudo na vida do cara. E aí ele vai falar assim, nossa, eu tenho mais saudade dela, dá mais prazer a companhia dela do que o cigarro, do que a maconha, do que, sei lá, qualquer coisa. Então, eu não vou abrir mão disso para ficar com ela. Tá vendo que ele mudou, ele decidiu mudar. Você só foi. Entende isso? Não queira mudar as outras pessoas. Gente, mudar a gente dá um trabalho. Mas um trabalho. Agora imagina mudar outra pessoa. Então, foca onde é melhor. Foca onde é o único lugar que você controla as variáveis, que é você. Você só controla você. E olhe lá, né? Porque nem a gente tem esse poder tão consciente de mudar a gente. Imagina mudar uma outra pessoa. Beleza, vamos continuar aqui. Espero que já tenha valido a pena esses minutos aqui. Vamos lá. Ela fala, eu vou ressaltar, tenho pavor de drogas. E aí se casaram, nos separamos. Para mim, nada de novidade, muito normal. Então vim saber que ele estava usando cocaína. Você achava que estava ruim, piorou o negócio, mas vamos lá.
Tô rindo de nervoso, tá? Sabia que tinha algo diferente. Mas como não uso, tal coisa jamais passou pela minha cabeça. Ele me traiu em todos os sentidos. Olha só, ele não te traiu em todos os sentidos. Você se deixou trair em todos os sentidos. Você se traiu. Você traiu os seus valores. Você falou, tem pavor a drogas. Quem traiu quem aqui? Você se traiu, tá bom? O que ele fez foi algo dentro do esperado, não foi algo fora da curva, beleza? Você sabia com quem estava lidando. Bom, e aí ela conta que ele desestruturou toda a família, ele agiu de má fé em negócios. Pois bom, aí não é sobre usar ou não drogas, isso aí são outras a gente está expandindo mais, né? Aí é questão de caráter, de valores, enfim. Alcoólatra, usuário de drogas, irresponsável, chegava dando de bom moço e assume compromisso, fiquei noiva, inclusive. Os dois últimos, a família deles ficaram bem contentes. Como se fosse uma tábua de salvação. Eu não sabia. Lembra, eu estou batendo nessa tecla. Ninguém é tábua de salvação de ninguém. Eu falo isso para as minhas alunas. Eu não posso fazer o abdominal por vocês. Eu não posso fazer o abdominal por vocês. Eu não posso querer mais do que vocês. É a mesma coisa, fica a lição aqui. Você não pode querer salvar alguém. Quem é você para salvar alguém? Sinceramente. A gente tem que salvar a gente mesmo primeiro. Colocar a máscara de oxigênio na gente. E quando a gente estiver respirando e respirando bem, aí a gente vai tentar pensar em ajudar alguém. Mas se você não tiver plenamente feliz em vários pilares da sua vida, relacionamento, saúde, financeiro, pessoal, profissional, cara, você não está habilitado a ajudar ninguém, você tem que se ajudar primeiro. Você entende isso? Então, isso é uma grande furada, uma grande roubada, isso não existe de querer salvar alguém. Se você achar que você vai entrar num relacionamento querendo mudar, salvar alguém, você está muito enganada. Como eu falei, é o belo e bom analogia do avião que as comissárias falam. Tá vendo aqui o avião, se tiver uma despressurização, coloca a máscara em você primeiro. Coloca a máscara em você primeiro. E eu vou te falar, para você pensar em salvar alguém, minha filha, meu Deus, você tem que estar... Nossa, você vai ter que ser muito sinistra na parada. Porque como eu falei, não é só sobre relacionamento, é sobre tudo na sua vida. Como é que você vai dar dinheiro se você não tem? Como é que você vai ajudar alguém a ser feliz se você não está feliz? Como é que você vai ajudar alguém num relacionamento se você precisa se ajudar? Então é muito cuidado com essa síndrome de salvadora. E aí eu me lembro muito de uma ferramenta que eu passo também para as minhas alunas, né? Basicamente, a gente tem uma relação, isso é muito interessante, eu vou até continuar aqui. A gente desenvolve vários papéis na nossa vida. E dependendo de como é que foi a sua infância, foram os seus relacionamentos, talvez você não se sinta merecedora. Merecedora de um cara que te ame, que te aceite como você é, que vai dar pra você, não só te sugar. Então, quando a gente não tem esse merecimento forte, bem trabalhado, esse músculo do merecimento bem desenvolvido, você tende a ter desenvolvido a falta de merecimento, né? Se me falta merecimento, me sobra não merecimento. E quando você sente que você não merece, ou seja, você não pode receber nada, você vai atrair homens, pessoas nessa relação. Eu não estou falando de atrair magicamente, cosmicamente ou por lei da atração, não. É uma questão muito mais emocional, uma questão muito mais cerebral, né? Porque você não se sente bem com aquele homem que vai querer te dar carinho, te valorizar. E talvez num nível consciente isso não faça sentido. Mas isso está enraizado em você, isso está num nível muito mais profundo do que você imagina. Então quando chega um cara que quer te dar valor, que é um cara que quer te dar carinho, né, que ele quer oferecer, tem algo a oferecer, você se sente estranha. Por quê? Você não está acostumada a receber. Você só está acostumada a doar. E é o que eu chamo do papel de ser uma hospedeira. Só que é o seguinte, se você é uma hospedeira, se você não está acostumada a receber, e receber em todos os aspectos, tá? Receber, prazer sexual, receber carinho, receber presentes, receber atenção, tudo. Se você não está acostumada a receber, você vai ser uma boa hospedeira, que só quer se doar, e às vezes até cortar a própria carne. E olha só o seguinte,
Todo hospedeiro precisa de um parasita. E todo parasita precisa de um hospedeiro. É quase que uma simbiose, né? Um precisa do outro. Então, para o hospedeiro existir, ele precisa de um parasita, porque se não tiver ninguém hospedado, ele é um hospedeiro de merda. Ele não é um hospedeiro. Um parasita só consegue sobreviver se ele tiver alguém para parasitar. Se ele não tiver ninguém para parasitar, ele vai morrer. Ele é um merda de parasita. Você entendeu? Então, um parasita precisa de um hospedeiro e um hospedeiro precisa de um parasita. É basicamente o que eu enxergo nesse caso. Você fazendo o papel de hospedeira, doando, querendo salvar, passando em cima dos seus valores e pouco recebendo. E o cara lá, sugando. Tem uma história curiosa. Uma mulher, eu ouvi isso de um mentor meu. Uma mulher, ela se casa com um cara que ela conhece na faculdade, linda história de amor, os dois terminam a faculdade, resolvem se casar, e aí se casam, e logo no primeiro ano ela engravida e começa a ter um filho. E ela tem um filho, né? Enfim, a família se crescendo. Bom, o filho nasce, passa aqueles meses de puérpero, né? Aqueles meses mais complicados, digamos assim. Eu sei disso porque eu tenho 2 filhos. Para a mulher é barra. É lindo ver esse nascimento, mas é pesado, eu vi. Enfim. Só que é o seguinte, ela super amava a profissão dela e ela resolve não dar continuidade. Ela amava se desenvolver, queria fazer, sei lá, continuar a formação acadêmica, fazer um mestrado, doutorado e tal. Só que ela decide, por opção dela mesmo, não continuar, se anular, né? Eu vou viver para minha família. Não foi forçado, então não tem nada de errado. É uma opção, se você quer ter essa opção, ok. Você é livre para fazer suas escolhas. Só que o seguinte, começou a se desenvolver aí uma relação que saiu do normal, de hospedeiro e parasita. Então essa mulher, ela começou literalmente a se anular, ela não fazia mais exercício, ela não lia o livro dela, ela não fazia os passeios dela, ela não tinha tempo para ela, literalmente ela vivia para servir essa família, literalmente. Cuidar do filho, se anulava para o marido, isso, 1 ano, 5 anos, 10 anos, e aí não se arrumava mais, não tinha mais vaidade, parou de se desenvolver literalmente e não voltou, né? Aquilo que seria um breve momento para se dedicar à família virou anos. E aí ela se vê com seus 50 e poucos anos. Um belo dia ela descobre que o marido estava com outra mulher e ele chega simplesmente e fala assim, para mim acabou, eu não tenho mais vontade de ficar com você, eu já estou envolvido com uma outra pessoa e para mim acabou a relação. Imagina como é que essa mulher ficou. Cara, ela ficou desolada, porque ela fez isso em prol dos outros. Ela se anulou em prol dos outros. Ela foi uma grande hospedeira, e se formou uma situação de hospedeiro e parasita. E olha só o seguinte, o parasita, ele precisa de um hospedeiro para se manter vivo, né? Só que quando ele suga, e não tem mais o que sugar, o que o parasita vai fazer? Pensa bem. Ele vai procurar um novo hospedeiro. Já que essa mulher não tinha mais nada para oferecer, ela chegou lá aos seus 50 e poucos anos e esse cara queria, sei lá o que ele queria. Talvez queria uma pessoa mais jovem para ele fazer o quê? Continuar alimentando esse vício emocional. Pô, eu sou viciado em ser um parasita. Então ele trocou a esposa dele por uma mulher de 20 e poucos anos. Por quê? Ele precisa de uma nova hospedeira para sugar, até que ele sugue, até não poder mais, e ele vai pular para uma nova hospedeira. Quero que você fique presente. Qual papel você está desempenhando na sua vida? Você é uma parasita ou você é uma hospedeira? Você está se permitindo ser hospedeira? Cuidado, não se anula. Não queira salvar ninguém. E uma coisa que é importante também, você não é uma hospedeira, você está uma hospedeira. Da mesma forma que você não é uma parasita, você está. A única coisa que é permanente é a mudança. Você tem total habilidade, total concessão para mudar sempre que você quiser. O primeiro passo é você enxergar. Será que eu estou me permitindo ser uma hospedeira e sendo parasitada? E nesses papéis, né? Ou você faz o papel de parasita ou de hospedeira. E o melhor papel de todos é o arquétipo do médico, digamos assim. O médico é o seguinte,
ele ajuda as pessoas, mas ele ganha em troca, né? Ele é abundante, ele tem os ganhos e ele só pode ajudar quem quer ser ajudado. Ele não é por exemplo, o herói. O arquétipo do herói, né? Pensa bem, nossa, um dia eu quero ser a Mulher Maravilha. Quando eu era criança eu queria ser o Homem-Aranha. Eu quero ser o Homem-Aranha. Mas pensa bem, como é que é a vida amorosa dos heróis? É uma merda. É uma merda, eles estão sempre sozinhos, sempre lá na hora que parece que vai dar bom, chega lá um vilão para estragar tudo. O herói está sempre sozinho. O herói, ele anula a vida dele para salvar o mundo, salvar todos. Então, para de querer ser uma heroína. Desenvolva esse papel de médica, né? Eu ajudo, eu contribuo, mas ao mesmo tempo eu estou olhando para mim, eu tenho meu tempo de lazer, eu cresço com isso, eu estou sempre estudando, sempre me desenvolvendo, eu olho para mim, entende? Então isso é vital, tá? Vamos continuar aqui, tá interessante. Bom, parece que a coisa desandou, como se fosse uma salvação. Vamos lá. Mas achavam que eu era a salvação deles, ok. O último comecei em novembro de 2018, ano passado. A gente gostava dos mesmos livros, das mesmas músicas, tínhamos vários amigos em comum. Olha só que legal, isso é compatibilidade. Lembra, os opostos não se atraem. Você acha que, sei lá, você é raveira, digamos. Aí você conhece um cara, por acidente, ironia do destino e tal, e o cara é super caseiro. Você acha que vai dar bom pra alguém? Você acha que esse relacionamento vai se manter? Dito tudo isso que eu falei, não vai. Alguém vai ter que se anular e se anular feio. Se isso é sua essência, se você gosta de ir pra balada, de ir pra festa, não tem errado, não tem certo, tem errado, tem o que você gosta. Então, a compatibilidade é muito importante. Então, se você... a Flávia, por exemplo, eu tinha um sonho de fazer isso, de viver isso. Eu tinha esse sonho. Já imagina que, sei lá, eu chegasse e falasse desse sonho, dessa minha vontade de fazer isso, e ela falasse, nossa, que besteira, que bobeira, de ficar gravando vídeo, de ficar estudando sobre isso. Você acha que iria dar certo? Se um valor dela fosse muito esse de, para de sonhar, pés no chão, você entende isso? Não vai sustentar. Então, no começo, quando você está apaixonada, você pode até deixar de ir para sua rave, para sua balada, ou vice-versa. Mas uma hora o boleto vai chegar. Uma hora o boleto vai chegar. E não quer dizer que você não possa mudar. É aquela conversa do começo. Você pode mudar, você não pode mudar outra pessoa. Agora, a mudança, o ideal é que parta de você, entendeu? Então, se você quiser mudar muito quem você é, quem você gosta por uma outra pessoa, não vai se sustentar. Aí você vai entrar nessa situação de parasita e hospedeiro. Cuidado com isso. Cuidado com isso, tá bom? E eu conheço relacionamentos que as pessoas eram bem distintas, só que acabaram. Ou não tem aquele laço, aquele elo forte. A Flávia mesmo, ela falou que... Ela me contou, a gente troca ideia, ela já contou isso numa live no Instagram. Ela namorou por 7, 8 anos. O cara não gostava de fazer as coisas que ela fazia, mas ele não encrencava. Ela podia sair à vontade, ele ficava na dele. E ela falou, putz, cara, imagina eu lá velhinha, eu não vou ter um companheiro. Cada um vai ficar sempre no seu canto. Eu queria ir para um show de forró, dançar um forró. Eu queria estar com ele. Não queria ir sozinha. Mas ele deixava eu ir sozinha, ela falou. Mas eu queria ir com ele. Eu queria ter alguém que dançasse comigo, que aproveitasse a vida comigo. Você entende isso? Então é muito importante. Mas vamos lá. Continuando. Gostavam das mesmas coisas e ele é bem quisto. Legal. Pessoas assim são divertidas. No fim, tinha o sério vício de caráter. Vamos lá. A mentira. Era totalmente irresponsável. Mas só se vê isso como vivendo. Ok. Tanto que um grande nosso amigo também desconhecia esse lado dele e o tinha em alta conta. A família era amiga da minha e estavam morando em uma outra cidade. Vieram para o noivado e daí fiquei sabendo dos internamentos por alcoolismo e outras drogas. Mas falava que queria mudar. Eu acreditei. A boba, pura balela, só papo. Bom, quando alguém fala que quer mudar, se você gosta da pessoa, eu acho que você pode dar votos de confiança, né? Credibilidade. Agora, essas fichas vão se queimando. E aí, se você viu que não mudou na primeira vez, não mudou na segunda vez, você tem duas opções. Ou você continua alimentando isso, ou você decide e faz os seus valores falarem mais altos.
Chega, acabou. Decide mudar. Eu vou embora. E vai, não blefa não fala, vai embora. Decide que você vai embora. Quando você está decidida com todas as células do seu corpo, aí a gente consegue, talvez, porque lembra, você não tem controle sobre isso, a gente consegue talvez uma mudança. Agora, se o cara falou que queria mudar 1, 2, 3, 5, 10 vezes e não mudou, e você vai esperar a 11ª vez que ele vai mudar, cara, de novo, quem está errado? Quem está errado? O cara que é um mentiroso, um enganador, ou você que está se deixando enganar? Tá? Então fica ligada nisso. Ítalo, eu sei o que fazer, mas é difícil fazer. Eu sei que é difícil fazer. Você não é uma sociopata, né? Que, vou embora e acabou. É uma decisão. Porque se fosse por escolha, se fosse por vontade, aliás, você ia estar com ele. Agora, você vai ter que fazer uma decisão nessa hora. Ou você quer pagar para ver, ou você decide ir. Uma pessoa que falou que ia mudar 5 vezes, ele teve a chance de mudar, vai ser feliz, vai seguir sua vida, e agora, cara, agora eu não quero a promessa da mudança, agora eu quero ver a mudança. Então, quando você vê ele transformado, sei lá, o cara era alcoólatra, e você vê lá o cara transformado, restaurado, sei lá, aquelas expressões, né, que a gente ouve, aí sim, você pode dar uma chance. Agora, o cara não vai mudar em uma semana. Então decide ir, tá bom? Agora, uma coisa que me chamou a atenção, que pelo que eu entendi, você se relacionou com vários caras, né? Ela se relacionou com vários caras. Todos eles tinham problemas com vícios, né? Você percebeu isso? Eu ia falar isso agora, você vê que ela repete padrão, né? Pois é, ela repete um padrão. Isso diz muito sobre você. Não é sua culpa o cara ser mentiroso, não estou falando disso. Não é a sua culpa o cara ser alcoólatra, não é a sua culpa o cara ser viciado em crack, drogas pesadas, não é a sua culpa. É a história dele. Agora, a gente vê aqui talvez uma relação de vício emocional. Você percebe que está alimentando esse vício, se alimentando esse padrão? Você não, né? Quando eu falo você, parece que estou falando você, essa pessoa. Você percebe que ela está alimentando um padrão, um vício emocional? Então assim, eu vou alucinar umas coisas aqui. Tem uma crença muito forte norteando ela. Tá sentindo aqui no meu sentido aranha, tá tendo o cheiro de falta de merecimento ou de um padrão. Eu vou alucinar aqui, eu não tenho como estar frente a frente com essa aluna que me mandou, mas existem algumas alucinações. Talvez ela teve na família históricos de alguém que ela considerava muito que era usuário ou viciado em drogas. Pode ser o pai dela, pode ser algum cuidador dela, alguém que ela admirava muito. Talvez ela está repetindo uma história de uma familiar que ela admira, da mãe ou do pai. Então, ou talvez a mãe dela foi usuário de droga e ela é uma forma de se conectar com essa história, uma forma de honrar a pessoa, de estar próxima. Então, digamos que se o pai dela foi um usuário de drogas, teve todos esses desvios de comportamento, e ela não teve essa convivência com o pai, mas ela era o pai dela. Às vezes ela tem um ganho secundário. Olha só, existe a questão do ganho secundário. Racionalmente, quem quer se envolver com esse tipo de pessoa? Cara, causou dor pra ela, mentiu pra ela, fez um monte de coisa pra ela. Racionalmente, não faz sentido. Agora, a gente não está falando no nível racional. Existe um ganho secundário aí. Quando ela se envolve com esse tipo de pessoa, ela honra uma história. Quando ela envolve com esse tipo de pessoa, ela consegue alimentar um vício emocional. O vício emocional de estar sempre... eu não posso, por exemplo, ter uma vida tranquila. Eu não posso ter alguém que me ame, que dê. Apenas eu só parasitar. Só pessoas problemáticas. Você entende isso? Então, isso é muito grave. E eu vejo isso muito, muito, muito no método MAVE. Mulheres com histórias com esse padrão de envolvimento. Então, você entende como é um trabalho que, eu tenho que multiplicar as forças. Né? A gente vai tender a repetir padrões. E acha que a gente tem livre-arbítrio, mas não tem. A gente repete padrões. Como é que o ser humano aprende? Como é que nós crianças aprendemos? Com o que a gente vê. Só que o que a gente vê é uma merda. Os exemplos que a gente vê, traição, alcoolismo, briga, sei lá, lares que são uma bagunça. Os exemplos que a gente viu, e a gente só vê coisa boa em filme de Hollywood, da Disney, só que, olha só,
Lá é filme. Aqui não vai acontecer. Então, por mais que eu queira viver o romance, o filme da princesa, sei lá, de Hollywood, da Disney, o meu exemplo não foi esse. Então eu vou tender a repetir esse exemplo. Ou repelir esse exemplo, tá? Só que quando eu faço essa rebeldia do exemplo, sem ter as coisas internas muito bem desenhadas, em ter consciência do porquê eu estou fazendo isso, eu vou ter aquela sensação de, nossa, tem alguém que me ama, mas eu não me sinto bem com essa pessoa. Por quê? O exemplo que você viu não é aquele. Não é isso que você entende como relacionamento. Você entende isso? Então, no trabalho no MAV, eu faço um trabalho muito de fortalecer essa base. Não é só ensinar gatilho, não é só entender a mente masculina. Eu faço um trabalho pesado de jogo interno, de olhar para dentro. Peraí, que crença que tem aí? Porque não adianta eu te passar, você saber tudo o que fazer, você não... Saber é uma coisa, fazer é outra. Você vai saber o que fazer, mas você não vai conseguir fazer. Mesma coisa, olha, no começo tem um pavor a drogas. Só que olha só, ela repete esse padrão. Isso não é consciente. Tem uma história de uma mulher que ela queria muito emagrecer. Ela tentou de tudo para emagrecer, ela não gostava do corpo dela, não tem certo e errado, ela não gostava, causava dor para ela. Ela olhava no espelho, ela não se reconhecia, ela se sentia sofrendo, ela queria a todo custo emagrecer, era a opção dela. E ela tentou dietas, tentou exercício, quando ela começava a emagrecer, bum, ela voltava para aquele estado que causava dor para ela. Então, racionalmente, causava dor, mas ela sempre voltava. E por que ela voltava para aquele estado que ela não gostava? Porque ela tinha lá um ganho secundário. E aí, quando ela era criança, ela foi abusada sexualmente, foi abusada. Então, ela se defendia engordando muito. Era um ganho secundário. Por mais que racionalmente ela não queria ter aquele peso, não queria ter aquele corpo, ela sempre engordava para ela não receber olhares dos homens. Ela estava se defendendo. Racionalmente, meu Deus, eu não quero, não me causa bem, não me causa dor. Mas ela não conseguia emagrecer, ficava muito acima do peso porque ela tinha um ganho secundário, era a forma de se defender do abuso que ela teve. Você entende? E ela nem tinha consciência disso depois que ela foi ter. Você entende essa parada, como funciona? É muito louco. Então, é muito necessário olhar para suas crenças, olhar para o que aconteceu na sua vida, ter consciência disso para mudar. Como é que você muda? Primeiro passo é ter consciência. Revisita a sua história. E olha, e é legal escrever, né? Então, sei lá, bota no papel a sua vida. E aí depois lê para você. Caramba, eureka, isso está se repetindo. Ou, olha, isso me causa dor. Por que eu ajo assim? Por que eu não consigo mudar? Talvez você consiga achar aí um ganho secundário, tá bom? Vamos continuar. A família era minha amiga, estava morando em outra cidade. Vieram para o noivado, eu fiquei sabendo que foi internado por alcoolismo e drogas. Mas falava que queria mudar, eu acreditei, pura balela. Só papo, terminamos há um mês. Não suporto mentiras. Olha só. Então ela traiu um cara que era mentiroso, drogado, né? Tem desvios de caráter. E olha, ela fala, tenho pavor a drogas e eu não suporto mentira. Só que olha só se relacionou com um cara que mente e que usa drogas. Você entendeu a parada? Como que é muito louco isso? Levei prejuízo, sofri. Olha só, galera. E assim, eu não li isso daqui, tá? Eu imprimi. É verdade? Verdade. O meu acabou de imprimir agora, ao vivo. Acabei de imprimir e a gente está fazendo ao vivo, assim, mais natural possível, porque eu quero que vocês vejam como que são essas intervenções e essas histórias. Olha só o que eu acabei de ler. Meu pai era alcoólatra. Que louco. Ela está repetindo um padrão, ela está querendo honrar alguém aqui. Será que meu exemplo de homem vem daí? Totalmente. Só atrai homens de baixo valor. Mas eu sou uma Mave. Com certeza, você é uma Mave. Mas você está querendo... A figura masculina para você, dependendo do que foi a história, é o seu pai. Então, você está querendo repetir esse padrão. É uma forma de você se conectar a ele de alguma forma. Então, matou. Eureka. Bingo. Eu acredito no amor, ela fala. Eu quero amar e ser amada de verdade.
Não queira mais amar e ser amada. Você vai amar e ser amada. Isso é importante. A comunicação que a gente tem, ela fala muito da gente. Se eu quero amar e ser amada, basta eu continuar querendo que eu bati minha meta, né? Quero emagrecer, quero ganhar peso, quero estudar, quero ler 30 livros. Só continua a querer que você já bateu sua meta. Quero malhar, continua querendo. Agora, vou malhar é diferente de quero malhar. Eu quero ser amada é diferente de eu vou ser amada. Eu falo isso muito para as minhas alunas. Eu vou ser amada ou eu vou morrer tentando. Eu vou ser amada. Eu decido ser amada. Aparentemente, a palavra decidir vem da palavra suicídio, né? Decidir, suicídio. Quando eu decido, eu mato todas as outras opções. Então, decide que você quer. Decide que você vai ser amada. Eu vou ser amada, tá? Então, corrijam essa linguagem, isso faz muita diferença. E você vai ser amada. Eu confio em você, você já está aqui. Você já abriu seu coração e eu vou fazer você ser amada. Você merece. Não existe de, você foi carimbada, pá, essa aqui não vai ser amada não, vai sofrer a vida toda. Não existe isso. Eu acredito assim que Deus, né, o universo, chama do que você quiser, ele não ia fazer isso com você, cara. Você tem o direito de ser amada. Decida ser amada. Para de querer repetir a história do seu pai. Honrar um pai não é repetir, não é atrair pessoas iguais a ele. Honrar o pai e a mãe é ser feliz. Porque eu como pai, pensando assim, eu ia saber que eu fracassei quando um dia eu vi meu filho, o Bento ou a Cel, não sendo feliz, querendo trocar de lugar com outra pessoa. E a gente acha que para agradar nosso pai, para honrar o pai e a mãe, a gente tem que fazer exatamente o que ele quer. Digamos que você vem numa família de médicos. Seu pai quer que você seja médico. Só que se você for médico, você vai ser infeliz. Por mais que você não saiba disso, seu pai fracassou muito. E por mais que ele fala, não, você tem que ser médico, você tem que fazer isso. Você não tem que ser nada do que ele quer. Você tem que ser o que você quer e ser feliz. Talvez ele não entenda isso agora. Mas isso é honrar o seu pai e sua mãe, tá bom? Depois da separação do casamento, onde fiz tudo certinho, fiquei muito insegura. Normal, né? Olha só essa história, normal. Até gostaria que ele olhasse meu Face e Instagram. Que ele olhasse? Que eu olhasse. Entendi. Você gostaria que eu olhasse seu Face e Instagram. Pode ser. No Método MAVE a gente tem uma coisa que a gente chama de clínica de gatilhos, né? Só que eu faço isso no final do nosso acompanhamento. Então, quando eu trabalho... Olha só quanta coisa importante. Então, é importante isso. Olha só quanta coisa importante que a gente tem que tratar. Eu olhar o seu Instagram para ver se sua foto tá legal, para ver se está comunicando as coisas que precisam comunicar. Eu olhar suas mensagens, eu olhar o seu aplicativo, se você usa aplicativo, é colocar chantilly em bolo de lama. É legal olhar? É legal, claro que é, mas tem a hora certa. Mas você entende que tem um trabalho interno tão grande para fazer ainda, porque se eu olhar isso não quer dizer nada. Você entende que tem um trabalho interno muito profundo que precisa ser feito? Eu posso olhar, vai ter a hora de olhar, mas eu não vou olhar agora, porque não é o momento, tá bom? E outra coisa, você está querendo... Você percebe, eu falo você, né? Deixa eu melhorar minha comunicação aqui. Você percebe que ela está querendo se defender? Ela tem um trabalho aqui muito grande para fazer, só que ela está se sabotando. Ao invés dela falar, Ítalo, como eu quebro esse padrão? Como eu mudo isso? Olha só o que ela veio me pedir. Eu quero que você olhe meu Face e Instagram. Isso está cheirando para mim aqui autossabotagem. No nível racional ela quer mudar, mas lá dentro ela não quer mudar. Porque ela quer alimentar essa história, ela quer alimentar esse vício emocional, né? É o que eu estou interpretando. Posso estar alucinando? Posso estar alucinando. Mas é o meu feeling dizendo aqui. Outra coisa. Antes os homens respeitavam mais as mulheres. Não respeitavam. Se você pega lá... a Flávia, muito legal. A Flávia, ela estava vendo uns anúncios. Olha só que louco. Vê se você já viu essa. Tem uma mulher aqui, a Laide, tá? Olha só que louco, a Laide. Tinha um anúncio da década que os homens respeitavam mais as mulheres. Anúncio de cigarro.
era uma peça publicitária onde tinha uma mulher fumando, tipo aquela mulher da época, com o olho roxo, escrevendo assim, nada supera o prazer de não sei o que, sei lá, bota o nome do cigarro. Lá atrás, as mulheres que fumavam eram vistas como proibido mulher fumar, ou eram mulheres eram vagabundas, não prestavam e tal. Então, qual que era a história da peça publicitária? O que tem a ver? Pô, qual o problema de levar um socão na cara? Se você sente o prazer de fumar, é melhor você continuar tendo prazer levando um socão na cara. Os homens respeitavam mais as mulheres? De forma alguma. Vou dar um exemplo, pode? Pode, claro. Eu revendo aquele desenho dos Jetsons, Uhum. que é da nossa infância, e aí eu fiquei apavorada que tem um chefe lá do personagem principal, eu queria uma secretária mais bonita. Ele não botava nenhuma outra condição pra uma secretária, ele queria só bonita. Tipo assim, então, não serve pra nada, é só o corpo lá bonito pra eu ficar olhando. Isso era desenho animado pra criança. Pois é, Popeye lá, quem assiste Popeye hoje? O marinheiro lá, o principal lá, fumando um cachimbo o tempo todo e batendo e brigando com Brutus e a Olivia Palito. Cara, então assim, seu pai, por exemplo, vamos lá, seu pai é um homem do passado, ele era um homem, não tô querendo ver os caráteres dele, mas a conduta dele era uma conduta de um homem que respeitava as mulheres? Então não tem nada a ver. O pessoal do passado vai falar que sempre na época deles eram melhores. O pessoal... aí você pega uma pessoa dos anos 20 e vai falar que lá atrás era melhor. Dos anos 50 lá atrás era melhor. A gente aqui em 2019, lá atrás, não era lá atrás. Lá atrás a mulher apanhava e não podia sair de um relacionamento. Teoricamente não podia. Ela era uma propriedade. Eu estava lendo um livro, inclusive indico essa leitura, um livro que chama assim... Homo Sapiens, uma breve história da humanidade. Incrível, incrível livro. Na época da Grécia, a mulher ela tinha o mesmo valor que um escravo. Ou menor que de um escravo, porque o escravo tinha utilidade. A mulher, ela não podia votar, não podia fazer nada. E lá atrás, olha que absurdo. Eu casei com uma mulher, né? Eu não. O cara casou com uma mulher lá atrás. Se ele estuprasse essa mulher e essa mulher chegasse lá na polícia ou nas autoridades, meu marido me estuprou, ele me violentou, todo mundo ia rir dela. Por quê? Era tão absurdo que era como se eu estivesse saqueando minha própria carteira. Eu roubasse R$10 de mim mesmo, chegasse lá na polícia, que seja, olha só, eu roubei R$10 de mim. Tipo, não, como é que você rouba de você? Você entende? Inclusive, isso acontece até hoje, né? Se uma mulher... a Flávia estava me falando, se uma mulher chega lá e fala que sofreu abuso, que apanhou, tem certeza que você quer denunciar o cara mesmo? Você tem certeza? Então, tipo, não tinha nem que perguntar. Chegou uma mulher lá que foi violentada, você tem que querer escutar essa. Então, não vem com esse papo não, que isso daí não tem nada a ver. Isso é saudosismo infundado. Não tem, se a gente conhece um pouquinho da história da humanidade, você vai ver que isso aí não tem nada a ver com o que você está falando, tá? Antigamente também era tudo velado, né? Respeitavam mais. Não, respeitava. Porque a mulher apanhava ou era maltratada em casa e ficava dentro de casa e ninguém sabia. Por isso que o povo, antigamente os homens prestavam mais. Não prestavam, porque era velado. Pois é, a mulher tinha que falar que caiu lá, caiu da escada. E eu já ouvi histórias de verdade. Se olhava assim, família de margarina, perfeita, um paizão. Aí descobri que o pai batia na mãe, que o pai traía a mulher. Exatamente, olha lá. Então, exatamente, lá atrás era muito mais moralismo falso, né? Muito mais um jogo de aparências. Então, realmente, isso daí eu posso continuar aqui falando horas e dar 1000 exemplos disso. E talvez você que está vendo esse podcast ou essa série especial, você vai ver vários exemplos assim também, tá bom? Então, corta essa. Não vem com essa daí que não cola, não. Então vamos lá. Antes os homens respeitavam mais as mulheres. Não. Mulher separada eles não respeitam. Então vamos lá. Como é que o homem é respeitável e a mulher separada eles não respeitam? Né? Vivo em alerta para defender-me. Gostaria de muitas orientações. Quero atrair homens homem de valor. Talvez tenha gente demais no meu Face. Obrigado. Você entende que ela, ao mesmo tempo, ela alterna o que ela quer de verdade e ela joga uma coisa para se sabotar. Eu não aguento mais isso. Olha meu Face,
quero homens de alto valor. Olha, acho que eu tenho muita gente no meu Instagram. Você entende que existe uma autossabotagem pesada aí? Mas pesada. Bom, obrigado por compartilhar a sua história. Eu espero que essa história tenha enriquecido a vida de vocês. O primeiro passo para querer mudar é decidir mudar. Decidir. Ou seja, eu vou decidir, eu vou mudar ou eu vou morrer tentando. Como é que você desvencilha um vício emocional? A gente teria que fazer um trabalho muito profundo. Porque eu não sei qual é a profundidade desses vícios e dessas crenças. Pelos que eu vi, são muito enraizadas, estão muito fortes. Então é um trabalho mesmo, é um processo. Agora, eu posso te dar uma dica aqui, te falando a engenharia reversa. Ou melhor, usando o mesmo jogo que essas crenças e que esses padrões se criaram em você, tá? Como é que você acreditou nisso? Como é que você repete esse padrão? Por repetição, o que você via, o que você escutava sobre relacionamentos, sobre os homens, o que você via dentro da sua casa e por impacto emocional, forte impacto emocional. Então, se você sofreu alguma coisa, aquilo vai marcar você. E dentro do seu cérebro criam o que a gente chama de sinapses, né? Como se fossem os atalhos, as crenças. Então, nessa situação, meu cérebro já sabe como reagir. Em relacionamento, eu vou sempre pegar esse caminho. O caminho de homens viciados, o caminho de homens sem valor. Porque já criou um padrão. Igual como se você tivesse escolha. Vá para a direita ou para a esquerda. Seu cérebro sempre vai te mandar ir para a direita, porque é o padrão que você já conhece. Como é que você quebra esse padrão de uma forma simples, que eu posso falar agora? Você acreditou nisso porque alguém te falou, ou porque você viu esse exemplo, ou sofreu um alto impacto emocional. Vou te dar uma dica simples agora, que você já pode aplicar agora, todo mundo que está assistindo. Que eu chamo de autossugestão. Não é uma coisa que eu inventei. Joseph Murphy já falava disso no Poder do Subconsciente. Dr. Joseph Murphy, o cara que estudou. Napoleon Hill falou sobre isso. Eu sei que Napoleon Hill é muito mais desenvolvimento, autoajuda, mas ele estudou mentes brilhantes. Então, sugestão, autossugestão, é sugestão feita por mim mesmo. O que aconteceu na sua vida foi sugestões de outras pessoas ou exemplos que você vivenciou. Agora, você é adulta, você é uma mulher e você sabe o que você quer. Não é o que você viveu. Agora você sabe o que você quer. Você tem o poder de escolher. Então você vai escrever sugestões para você. Eu atraio homens decentes, eu vivo homens que me dão valor, eu atraio homens de alto valor para minha vida. E coloca o que você quer e o que você não quer. É muito claro, deixa muito claro. Todos os homens assim, eu não atraio e eu tiro da minha vida. Fala no presente, eu tiro da minha vida. Eu só converso, eu só atraio, eu só me envolvo com homens decentes, que saibam dar e receber da forma que eu quero. E para te dar clareza, eu ensino minhas alunas a fazer um gabarito mesmo, daquele homem, eu chamo de gabarito do boy magia. Quem que é seu boy magia? Coloca lá, escreve, coloca em existência. Seu cérebro entender, é isso que eu quero. Quando você soltar a mão, ele vai te trazer para aquele cara antigo. Aí você lê aquilo todo dia, ou escuta, porque repetição. Repetição. Sua vida, você é um carro desalinhado. Ele já foi desalinhado. Se você não segurar a sua vida com as duas mãos, ele vai tender a ir para lá, tá? Então essa é uma forma. Então saiba o que você quer. Fala isso pra você todo dia, que você vai reforçando isso daí, tá bom? Quando vir um cara que não tá dentro disso, você tá mais ciente. Seu cérebro vai falar assim, mas você não quer um cara assim, né? Beleza. Então isso vai te trazer consciência. Consciência é o primeiro passo, tá bom? Outra coisa, tem que fortalecer sua crença de merecimento. Fortalecer a crença de merecimento. Você não merece homens decentes. É isso que tá me dizendo. Essa é a leitura de você. Você não merece receber amor, carinho, atenção. Fortalece a crença de merecimento. Como fortalece a crença de merecimento? Da mesma forma, eu mereço homens interessantes. Ter um relacionamento de alto valor, eu mereço. Fala, eu mereço, tá? Faz uma lista aí, Quem estiver aqui escutando ou assistindo, eu te desafio a fortalecer sua crença de merecimento. Faz uma lista de 40 eu mereço. 1, 2, 3, 40. Eu mereço isso, eu mereço aquilo, eu mereço aquilo. E
agora, no final dessa aula, compra um mimo para você. Compra um presente, compra uma viagem, porque você está fortalecendo a crença de merecimento. Quantas pessoas dão presentes caros para outras pessoas, gasta dinheiro e para elas não? Por quê? Falta de merecimento. Então eu te desafio hoje a fortalecer essa crença de merecimento, tá bom? Se você gostou dessa série especial, se você está assistindo no YouTube ou ouvindo no podcast, eu vou adorar saber que você gostou. Comenta, ou se estiver no podcast, me dá um review positivo. Se estiver no YouTube, comenta, assina meu canal, compartilha com as suas amigas e me diz o que você está gostando dessa série. Eu vou fazer uma série especial sobre essas leituras dessas cartas e eu vou adorar saber se você está gostando, tá bom? Meu nome é Ítalo Ventura, eu sou especialista em relacionamentos e comportamentos sociais e eu quebro o código dos homens para você viver um relacionamento de alto valor. E se você quiser continuar, ver como é que é minha vida, meu dia a dia, eu faço live no Instagram, então eu quero te convidar aí no meu Instagram, @ItaloVentura, para a gente se conectar mais, @ItaloVentura. Lá eu posto coisas inéditas, faço live, mostro meu dia a dia com a minha família, o Bento, a Cel, minha esposa linda, mostro minha vida pessoal também, eu acho que é legal. Lá é uma questão mais pessoal, né? Eu mostro um pouquinho da minha vida. Vai ser incrível saber que você veio do podcast ou do YouTube e agora tá no Instagram, tá bom? E vamos fazer o seguinte, se você veio por esse episódio, comenta na minha última foto do Instagram com a hashtag assim, ó, 40 eu mereço, 40 eu mereço, que eu vou saber que você está fortalecendo sua crença de merecimento, tá bom? Um beijo e aguarda, porque daqui a pouco eu vou lançar mais um episódio dessa série especial, seja no podcast, seja no YouTube. Até mais!